Bom dia, sétimo ano. Então, nós já tivemos o nosso primeiro encontro hoje, na nossa videoaula. E eu deixei aqui gravado para vocês uma explicação, um resumo, para ajudá-los a respeito aí do conteúdo estudado hoje. Tem um link de uma videoaula que não foi gravada pela minha pessoa. É uma videoaula do YouTube que eu disponibilizei para vocês. Mas óbvio, né? O próprio que vos fala aqui, eu vou deixar um resuminho, vou tentar simplificar o conteúdo aqui para vocês. Como nós estamos falando de ângulos formados por duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, então lembrando, que são retas paralelas mesmo. Então eu tenho aí, paralelas, eu tenho aqui, olha, duas retas paralelas, são retas que não se cruzam, nunca, jamais, em hipótese alguma. Você pode prolongá-las em direção ao infinito, que elas nunca vão se cruzar. Então, aqui eu tenho duas retas, vou chamar de retas R e S. Lembrando que as retas elas são nomeadas utilizando letras minúsculas do nosso alfabeto. Dessa forma, eu tenho duas retas, eu posso ter aqui, o que é uma transversal? Seria aqui uma terceira reta que vai cruzar as duas paralelas. Eu vou chamar esta terceira reta de reta T. Então, eu tenho as retas R e S que são paralelas. R não cruza com S. Mas a reta T, ela cruza tanto com a reta R quanto com a reta S. Então, nós dizemos que a reta T, em relação às duas paralelas, ela é uma transversal. Tá? Eu não chamei de T de transversal, não é por isso não. Tá? É porque eu segui a ordem aqui, R, S, T. Então, mas este T aqui que eu dei de nome para ela não tem nada a ver pelo fato de ela ser uma transversal. Então, eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nesse caso, lembre-se que quando nós temos duas paralelas, a transversal, deixa eu virar aqui, ó. Se eu tiver duas paralelas, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu tenho duas retas paralelas, vou colocar aqui, duas paralelas, chamar aqui de paralelas F e G. Eu posso ter uma transversal, posso ter uma terceira reta cruzando estas duas paralelas, chamar aqui de reta M. Eu tenho as duas paralelas F e G cortadas pela transversal M. Só que lembrando, esta transversal M forma com as duas paralelas ângulos de 90 graus. Neste caso, eu tenho duas paralelas cortadas pela transversal M, que no caso ela é perpendicular. O que significa ser perpendicular? Quando uma reta é perpendicular em relação à outra, isso significa que ela forma um ângulo de 90 graus com esta outra reta. Então, M é perpendicular em relação a F, e M também é perpendicular em relação à reta G. Mas elas são concorrentes, tá? Então, quando eu tenho duas retas, eu posso dizer quando ela é perpendicular, ela também é concorrente. Né? Toda perpendicular é concorrente, mas nem toda concorrente é perpendicular. Então, neste caso aqui, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa transversal é perpendicular. Elas são concorrentes. Então, eu não preciso dizer que ela é perpendicular e concorrente. Tá? Se eu disse que ela é perpendicular, elas são concorrentes. Tá? Toda perpendicular ela é concorrente no ponto em que ela se cruza com esta segunda reta aqui. Bom, neste caso aqui eu tenho três retas, duas paralelas e uma terceira, a transversal, só que essa transversal aqui não é perpendicular, porque ela não forma um ângulo de 90 graus. O que nós queremos abordar aqui? Esses ângulos aqui, olha, eu vou chamar aqui de ângulo A. Observem que se essas duas retas são paralelas, esta inclinação é igual a esta. A transversal forma, com as duas retas paralelas, uma mesma inclinação. Por exemplo, no ponto A, eu vou chamar este ângulo aqui de B. Logo, o ângulo A é congruente ao ângulo B, ou seja, são dois ângulos iguais, eles são idênticos. São congruentes porque eles possuem as mesmas medidas. Se eu pegar aqui, eu vou chamar aqui de ângulo G e aqui de ângulo
H. Os ângulos G e H também são congruentes, ou seja, eles possuem as mesmas medidas. Tá? A inclinação formada pela reta T em relação à reta R nesta região aqui é a mesma formada pela reta T com a reta S nesta região aqui. Então, os ângulos são idênticos. Então, nós dizemos que esses ângulos são o quê? Eles são correspondentes. Tá? Então, nós temos aí ângulos correspondentes. Então, o ângulo A é correspondente ao ângulo B, possuem as mesmas medidas. O ângulo G é correspondente ao ângulo H, possuem as mesmas medidas. Eu posso colocar aqui um outro ângulo, chamar aqui de ângulo T e aqui de ângulo M. Logo, os ângulos M e T são correspondentes. Vamos pegar um outro ângulo aqui. Vou chamar aqui de ângulo U e aqui de ângulo Z. U é correspondente de Z, ou seja, possuem as mesmas medidas. E aqui também nós podemos usar este ponto aqui, olha, onde as duas retas se cruzam, para lembrar de um conceito que já foi estudado por vocês. Ângulos OPV, opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice ou pelo mesmo vértice possuem as mesmas medidas, não é isso? Então, eu tenho aqui o ângulo G é oposto pelo vértice ao ângulo M, logo eles possuem as mesmas medidas, eles são congruentes. G é igual a M. A é oposto a U, ou seja, esses dois ângulos são iguais. Se eu souber o valor do ângulo A, eu vou saber o valor de U, porque eles são idênticos. Aqui, raciocínio análogo. Z é igual a B, porque são opostos pelo vértice, e H é igual a T, porque são opostos pelo mesmo vértice. Então, a ideia de OPV vocês já conheciam, só relembrando. E a ideia aqui, o que vem de novidade para vocês, é realmente o quê? Os ângulos que são correspondentes, ou seja, o ângulo A, o valor do ângulo A corresponde ao valor do ângulo B. Eles possuem os mesmos valores, ocupam regiões diferentes, óbvio, mas os valores são congruentes. Tá? Então, isto aqui relacionado aí a duas retas paralelas. Lembrando o conceito, então, de retas paralelas cortadas por uma transversal, retas paralelas cortadas por uma transversal, só que neste caso esta transversal é perpendicular. Então, toda perpendicular, ela também é considerada o quê? Uma reta concorrente. Ela concorre à reta F em um determinado ponto aqui. Perfeito? Então, eu espero que com este resuminho aqui possa auxiliá-los na resolução das atividades. Na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, os exercícios que vocês não conseguiram resolver, vocês trarão para as videoaulas, apresentarão as dúvidas e faremos as correções ao vivo lá com vocês. Tudo bem? Cada um apontando suas dúvidas. Deixem tudo pronto para o nosso próximo encontro. Tenham aí bons estudos e um bom dia.